Olá, meus irmãos, vamos adorar o Senhor com esta canção, que é uma declaração de fé, uma declaração de dependência total ao Senhor, dizendo a Ele: meu coração é teu, Jesus, para sempre. Meu coração pertence a Ti para sempre. Não importam as circunstâncias, meu coração sempre vai confiar no Senhor. Meu coração sempre vai descansar nos Teus cuidados, Jesus. Eu confio na Tua palavra, que é Espírito, que é vida, que nos alimenta. Fale com o Senhor nesse momento. Pai, nós Te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade de podermos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Jesus. Fala o nosso espírito. Recebe a nossa adoração nesse momento. Recebe o nosso louvor. Aleluia. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Mais uma vez, meu coração é teu, declare. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Coloque a mão à altura do seu coração e cante: meu coração. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é Espírito e vida para sempre. Cada dia em tua presença, cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é Espírito e vida para sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Cada dia em tua presença, cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é Espírito e vida para sempre.
dia em tua presença, cante. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é espírito e vida para sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é espírito e vida para sempre. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é espírito e vida para sempre. Confiamos em tua presença, Senhor. Confiamos em tua palavra. Por isso entregamos a ti todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa família. Descansamos nos teus cuidados. Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Jesus, para que iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus. Para que iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Senhor,
palavra de vida eterna, palavra de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavra de vida eterna. Levante suas mãos e diga para Ele: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para que iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Com as mãos levantadas, declare com fé: Senhor, Senhor, para que iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Com fé, declare isso a Ele, olhando nos olhos do Senhor, e diga: Senhor, Senhor, para que iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Com todo o coração e alma, cantemos: Senhor, Senhor, para que iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna, só tu tens palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia. É sempre bom louvar, bendizer ao Senhor, sentir sua presença, declarar com todo o nosso coração adoração como resposta. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos se tu és o caminho, se tu és a verdade, se tu és a vida? Não há resposta a não ser em ti. Só o Senhor liberta. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso coração almeja, o nosso coração deseja, o nosso coração pulsa, bate forte por tua presença. Que a declaração do apóstolo Pedro seja nossa declaração hoje. Para quem iremos nós, Jesus? Não há outra opção. Tu és a única opção. Tu és o único caminho. Tu és a única verdade. Tu és a única vida. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens as palavras de vida eterna. Todos os dias nós, Igreja do Senhor, discípulos amados de Jesus Cristo, filhos da nova aliança, gerados pelo Espírito, gerados pelo Evangelho da graça, do favor de Deus,
independente das circunstâncias, todos os dias nós precisamos declarar: para quem iremos, Senhor? Se todas as respostas que nós precisamos vêm de Ti. Para quem iremos, se toda a vida que precisamos está em Ti? Para quem iremos, se toda a paz que precisamos está em Ti? Para quem iremos, se a eternidade reside em Ti? Tudo o que nós precisamos está em Ti, Senhor. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Hoje eu quero conversar com você sobre este assunto, sobre este tema: para quem iremos nós? João capítulo 6, versículo 67 ao 69. Pegue sua Bíblia. João capítulo 6, do versículo 67 ao 69. Tem uma declaração do apóstolo Pedro muito importante, que se aplica em nossas vidas nesses dias. Que possamos personalizar essa declaração, tomar posse dessa declaração e falarmos para o Senhor: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Existem muitas palavras lá fora que são de vida, Senhor, é verdade. Existem muitas verdades lá fora, sim. Existem muitas coisas boas lá fora, mas só Tu tens palavras de vida. Tem palavras de vida lá fora? Temos, existem, mas o Senhor tem palavras de vida eterna. Não apenas de vida eterna. João capítulo 6, versículo 67 ao 69, acompanhe comigo em sua Bíblia. Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos, muito importante. Nós vamos entender dentro do contexto. Então disse Jesus aos 12, reuniu os 12, falou especificamente com aqueles que representavam a igreja, os homens que a partir deles surgiria a igreja, o povo de Cristo, povo da nova aliança, o povo da graça. Jesus reúne esses homens no meio daquela multidão que já havia alimentado, faz a seguinte pergunta, João 6,67: quereis vocês também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus faz uma pergunta a Pedro. Pedro responde com uma outra pergunta. Jesus diz: vocês também querem ir embora? Porque o povo está indo embora. Alguns discípulos que estavam me seguindo estão indo embora. Vocês também querem ir? Pedro responde pelos 12 e diz: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Versículo 69. E Pedro continua dizendo: e nós temos crido e conhecido, crido, coração, o Espírito, meu Espírito crê, o nosso Espírito crê, conhecido, a nossa mente conhece, sabe que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O nosso Espírito crê, tem fé. A nossa mente, a nossa alma sabe, conhece, reconhece, tem ciência, tem consciência de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, tanto no hebraico, Machia, como no grego, Cristo, significa ungido. Aquele que foi separado para cumprir um propósito específico. Jesus foi ungido, separado para morrer em nosso lugar. Essa declaração de Pedro não é uma declaração isolada. Sabe, Pedro teve declarações espetaculares a respeito de Jesus. Foi o mesmo Pedro que disse em Mateus 16: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus diz: quem dizem por aí que é o Filho do Homem? Diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Não foi a sua carne, não foi o homem que te revelou isso, foi o meu Pai.
Pedro teve revelações a respeito de Jesus muito importantes que se aplicam para nós no nosso dia a dia. Mas o mais importante nessa nossa reflexão, para quem iremos nós, é o tema da nossa mensagem. Precisamos entender que a resposta de Pedro não está baseada em uma resposta isolada. Não está baseada em uma resposta apenas racional. Não está baseada em uma resposta apenas como reação. Pedro responde ao Senhor Jesus em forma de pergunta, porque Pedro sabia, Pedro viu, Pedro reconheceu, Pedro vivenciou, Pedro desfrutou de grandes coisas que Jesus já havia realizado antes. Então vamos entender o contexto, para que fique fácil de nós recebermos a revelação da mensagem de hoje. Para quem iremos nós? Lembre-se da pergunta de Pedro, a pergunta de Jesus: vocês também querem ir embora? E Pedro responde como pergunta: para quem iremos nós? Então o que significa Pedro dizer para quem iremos nós? Bom, antes Pedro já havia vivenciado Jesus multiplicar pães e peixes. Pedro já havia vivenciado nesse mesmo capítulo Jesus acalmar a tempestade, onde eles estavam sendo engolidos pelo mar, onde o vento estava fazendo com que eles perecessem. Jesus repreende a tempestade, Jesus repreende a força do mar e entra com eles no barco. Pedro vivenciou isso. Pedro já tinha acabado de ouvir Jesus dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os pais de vocês no deserto comeram pão comum, mas eles morreram. Mas se vocês comerem de mim, se vocês se alimentarem de mim, se vocês beberem de mim, vocês viverão para sempre. Então vamos entender o contexto. João, capítulo 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Guarde essa expressão. Assentou-se ali com seus discípulos. Jesus nos convida a assentar. Jesus nos convida a descansarmos. Jesus nos convida a confiarmos nos seus cuidados. Jesus nos convida a dependermos do seu amor. Jesus nos convida a descansarmos na sua palavra. Então Jesus, versículo 5, levantando os olhos, viu que era uma grande multidão. Ele teve compaixão daquela multidão, porque aquele povo estava seguindo ele com fome. E Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele dizia isso apenas para testar Filipe, para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que fazer, como diz o versículo 6. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Filipe estava dizendo: Senhor, 200 dinheiro, muito dinheiro naquela época, muitos denários, não seriam suficientes para alimentar toda aquela multidão. André, no versículo 8, diz: Senhor, tem um rapaz aqui que tem alguns pães. No versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tantas pessoas? Filipe revela sua incredulidade diante daquele que tem todo o poder. Nem todo o dinheiro seria suficiente para alimentar essa multidão. Jesus não perguntou se Filipe tinha dinheiro. Jesus não perguntou se Filipe tinha condição. Jesus não perguntou se Filipe era a resposta. Jesus falou: onde compraremos? Jesus se incluiu na pergunta. Filipe não reconhece que Jesus estava falando, que ele tinha a resposta. Agora André não reconhece que 5 pães nas mãos de Jesus e 2 peixes são suficientes para alimentar a multidão. Isso é para nós entendermos o contexto. Pedro viu isso. Jesus pega os 5 pães, multiplica, 5.000 homens, fora mulheres e crianças comem. Mas o texto diz que Jesus mandou com que eles se assentassem, versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Olha o que o Espírito Santo revelou através de João. E havia muita relva naquele lugar,
por que o Espírito Santo permitiu que isso fosse escrito? Quando Jesus mandou com que todos se assentassem para comer, lembre-se disso. Primeiro Jesus nos convida a nos assentarmos e depois Ele nos alimenta. E o texto diz que havia muita relva. É simples, é porque Ele é o mesmo Senhor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, descansar em pastos verdejantes, relva, e me leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz comer diante de pastos de descanso, Ele me leva às águas de descanso, Ele me alimenta no lugar do descanso, Ele me sustenta no lugar do descanso. Então o Espírito Santo, através do apóstolo João, escreveu no versículo 10, Jesus mandou com que todos se assentassem, e havia muita relva naquele lugar. É porque Ele é o mesmo, Ele continua sendo o nosso pastor. Mas antes Ele diz: assentem-se. Assentar não é simplesmente uma posição física, é uma direção do Espírito Santo. Descanso não é inatividade, descanso é atividade dirigida pelo Espírito Santo. Confie em Deus, confie que Deus está trabalhando ao vosso favor. Pedro viu isso acontecer. Pedro viu Jesus dizendo: assentem-se primeiro. 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças, e o que aconteceu? Ainda sobraram 12 cestos de pães. Versículo 25. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: a multidão estava procurando Jesus, e foram procurar e encontraram Jesus em outro lugar. E disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo que vocês estão me buscando, não é pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram pão e estão saciados. Vocês estão aqui por causa do pão que perece. Vocês estão aqui por causa das coisas naturais. Vocês estão aqui para matar a fome de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que este pão perece. Eu tenho um pão para dar para vocês que é para a eternidade. Olha o que diz o versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá, ou vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, guarde essa pergunta. Tudo isso para nós entendermos o que significa a pergunta de Pedro: para quem iremos nós? Versículo 28 tem uma pergunta fenomenal que vai desmistificar, quebrar conceitos errados a respeito do que Jesus entende sobre a obra de Deus. Disseram-lhe, pois, aquelas pessoas que procuraram Jesus onde ele estava. Jesus disse: vocês estão aqui por causa dos pães. Essas pessoas disseram: Senhor, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Eu fico pensando que às vezes as pessoas chegam na igreja, de forma geral, o corpo de Cristo, e na cabeça delas, elas acham que fazer a obra de Deus é cantar, é pregar, é tocar, é dançar, é evangelizar. Fazer a obra de Deus é ter uma posição, é ter uma função, um cargo dentro da igreja. Veja a resposta de Jesus: o que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Eles perguntaram: o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o enviou. Então, para Jesus, a obra de Deus é você crer nele, que creiais naquele que ele enviou. Ele quem? O Pai enviou Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a obra de Deus antes de pregar é crer em Cristo Jesus. A obra de Deus antes de evangelizar é crer em Cristo Jesus, o enviado de Deus. A obra de Deus antes de tocar, de dançar, de dizimar, de ofertar, de cooperar, de fazer qualquer outra coisa, antes disso,
é crer. Jesus está dizendo, se você não tem fé para fazer nenhuma dessas coisas, se você não tem fé, se você não crê no Filho de Deus, todas essas coisas serão feitas de qualquer jeito. Então a obra de Deus, na visão de Jesus, se resume em crer nele. Se você crer em Cristo como seu Salvador, como seu Deus, como seu Senhor, como seu provedor, ao cantar, ao tocar, ao evangelizar, ao trabalhar, ao cumprir a sua função na sociedade, ao fazer qualquer outra coisa, como pai, como filho, como irmão, como marido, como esposa, se você crer, isso sim será feito como obra de Deus. Então, para Jesus, a obra de Deus é muito mais do que fazer coisas. Antes disso, precisamos crer. Quando eu creio em Jesus Cristo, naturalmente eu estou fazendo a obra de Deus. A minha vida reflete a vida de Cristo quando eu creio em Cristo. Então Jesus desmistifica a ideia de que fazer a obra de Deus é ter um microfone na mão, que fazer a obra de Deus é ter uma posição na igreja, é ter uma posição de status. Jesus entende que a obra de Deus não é status, é estilo. Não é status para a vida, é estilo de vida, é uma fé nele como estilo de vida. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Jesus está falando muito simples que a obra de Deus é estilo de vida, é crer nele, orar, evangelizar, visitar os enfermos, servir à sociedade, é consequência de crer em Cristo Jesus. A obra de Deus se resume em crer em Jesus Cristo. Pedro viu tudo isso para poder fazer a pergunta: para quem iremos nós? Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta. Agora Jesus vai dizer qual é a vontade do Pai. A vontade do meu Pai é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto, versículo 40, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus para nós hoje? Que olhemos para Jesus, que coloquemos a nossa fé nele e em consequência disso tenhamos vida eterna. A vontade de Deus é: olhe para o meu filho. A vontade de Deus é: creia no meu filho. A vontade de Deus é: confie no meu filho. Ao olhar para ele, ao crer nele, você tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não é terá, é tem. Pedro viu todas essas declarações. Versículo 58. Para fecharmos o raciocínio da declaração de Pedro: para quem iremos nós? Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, guarde isso, igreja. Quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Mas se vocês comerem de mim, se vocês se alimentarem de mim, se vocês entenderem por que eu vim, se vocês entenderem o meu sacrifício, se vocês aceitarem o meu sacrifício, se vocês entenderem porque o meu corpo será sacrificado, é para a saúde de vocês, que o meu sangue será derramado para o perdão de vocês, se vocês entenderem isso, se vocês comerem isso, se vocês beberem isso, vocês terão vida eterna. Muitos discípulos de Jesus ouvindo isto, lembre-se, não foram os religiosos, foram muitos discípulos de Jesus. Ouvindo isso, eles disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Bom, parece que eu estou vendo a história se repetir. A igreja do Senhor espalhada pela terra. Muitos discípulos ainda acham que é duro o discurso de Jesus ao dizer: vocês precisam
me aceitar. Vocês precisam crer em mim. Se crer em mim é suficiente para vocês serem salvos. Parece um discurso duro, sabe por quê? Porque eles estavam acostumados com regras. Eles estavam acostumados a cumprir mandamentos e mandamentos. Eles tinham que cumprir os 613 preceitos de Moisés, fora os 10 mandamentos. Então quando Jesus diz, eu sou o pão, comam de mim, se alimentem de mim, bebam de mim, é suficiente isso. Se vocês fizerem isso, vocês serão salvos, vocês têm a vida eterna. Parece que esse discurso foi muito duro e não é muito diferente dos dias de hoje. Ainda existem muitos cristãos que acham que quando dizemos que a salvação é pela graça, que Jesus Cristo é o único caminho, que ao olharmos para Jesus, que cremos em Jesus, temos a vida eterna, eles acham que isso é um discurso muito duro. Bom, João 3,16 é muito claro. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, qual é o requisito? Crê, tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo não vai perecer e tem a vida eterna. Esse discurso é muito duro aos olhos dos discípulos que acham que existem requisitos, existem degraus, existem regras para chegarem diante do céu ou no céu ou serem salvos. E o próprio Jesus disse: se vocês comerem de mim, se alimentarem de mim, beberem de mim, vocês têm a vida eterna. Porque os pais de vocês comeram pão no deserto e morreram, mas se vocês comerem de mim, vocês viverão para sempre. Então os discípulos de Jesus acharam um discurso muito duro. Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Então, depois de tudo isso, muitos discípulos de Jesus se escandalizaram. Aqui vem a essência da mensagem. Para quem iremos nós? Então muitos discípulos deixaram Jesus. Versículo 66. Desde então o quê? A partir do momento que Jesus declarou: comam de mim, se alimentem de mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a única opção. Comam de mim, se alimentem de mim, bebam de mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a única opção. Se vocês fizerem isso, vocês terão a vida eterna, vocês têm vida eterna. Esse discurso pareceu muito duro, porque eles queriam ser salvos pelos seus próprios méritos e não pelo sacrifício de Jesus. E simplesmente deixaram Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos no versículo 66, os discípulos deixam Jesus, vão embora. Aí Jesus pergunta para os discípulos: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? Vocês também acham que o discurso que eu estou falando é duro? Vocês também acham que quando eu me apresento como o único pão que salva, como o único alimento que salva para a vida eterna, quando eu me apresento como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando eu me apresento como o único sacrifício para salvar a humanidade, vocês acham que esse discurso é duro? Vocês acham que é duro? Então vocês podem também ir embora. Aí Pedro faz a declaração que enche o nosso coração de fé, esperança e amor. Para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Como eu disse agora no início, a declaração de Pedro não foi uma declaração apenas racional, não foi uma declaração apenas como resposta, como uma reação, foi uma declaração baseada em um contexto. Pedro sabia que a sua declaração estava baseada em tudo o que ele tinha vivenciado. Para quem iremos nós, Senhor, se os sinais e curas que o Senhor opera são legítimos? Aliás, Jesus, nós não estamos aqui por causa dos sinais, por causa das curas, por causa dos milagres. Nós estamos aqui por causa da Tua presença. Portanto, para quem iremos nós, se a Tua presença nos basta, se a Tua graça nos basta, se Teu amor nos basta, se olharmos para Ti somos salvos, se cremos em Ti somos salvos. Para quem iremos nós, Senhor Jesus?
Para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que se assenta conosco, para termos a certeza de que não estamos sós. Se é o Senhor que nos convida a sentarmos em pastos verdejantes. Para quem iremos nós, Senhor? Lembre-se que a resposta de Pedro está dentro de um contexto de uma vivência com Cristo. Para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que se compadece dos necessitados e sabe muito bem o que fazer e como fazer. Aquele povo não tinha o que comer. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, e Pedro sabe disso. Para quem iremos nós, Senhor? Se quando a crise chegar, quem vai responder? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos auxiliar? Quem vai suprir as nossas necessidades? Para quem iremos nós? Se Tu és o nosso pastor e contigo nada sentiremos falta, Jesus. Para quem iremos nós, Senhor Jesus? Para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que alimenta 5.000 homens e mulheres, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Para o Senhor, a crise não suporta a Tua presença. A crise não pode suportar o Teu poder de operar milagres. Para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que antes de nos alimentar, diz: assentai-vos. Você entende isso no seu espírito? Antes de você ser alimentado, Jesus diz: se assente. Jesus está dizendo: descanse. Eu estou provendo. Eu estou trazendo o milagre. Eu estou fazendo acontecer. Eu estou abrindo portas. Eu sou Deus. Eu sou o que sou. Eu abro porta onde não tem portas. Eu ressuscito mortos. Eu abro a visão aos cegos. Eu curo enfermos. Para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que nos convida para descansar antes de nos alimentar. Para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que antes de ordenar, vão para o outro lado, primeiro nos alimenta. Antes de Jesus dizer para os discípulos: vão para o outro lado, entrem no barco e vão para o outro lado. Antes de Jesus fazer essa declaração, primeiro Ele os alimentou. Jesus nunca nos dá uma direção para algo sem antes nos alimentar. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que em nossas noites mais escuras e em nossas tempestades mais intensas vai dizer: eu sou, não tenham medo. Para quem iremos nós? Se quando a tempestade estiver forte, se quando o mar quiser nos engolir, se quando a noite estiver escura, é o Senhor que vai abrir a boca e dizer: eu sou, não tenham medo. Para quem iremos nós? Se Tu és o pão da vida que desceu do céu. Em resumo, tudo o que aprendemos hoje, dentro do tema para quem iremos nós, 5 coisas. Número 1, se os sinais e curas como respostas vêm de Ti, Senhor, se os milagres, as bênçãos, as portas abertas vêm de Ti, Senhor, para quem iremos nós? Se Tua presença é tudo que mais precisamos, Senhor, para quem iremos nós? Se o Senhor é cheio de compaixão, de misericórdia, de bondade para conosco, para quem iremos nós? Se é o Senhor que provê o alimento diário, para quem iremos nós? Se é no Senhor que nos sentimos protegidos diante das tempestades, para quem iremos nós? Pense sobre essa mensagem. Agora vamos personalizar. Vamos fazer com que a mensagem seja individual. Para quem eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Você pode repetir essa declaração comigo? Para quem eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem minha família irá, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem a igreja que eu faço parte irá, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem meu casamento irá, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem os meus negócios, os meus planos vão, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Você pode orar comigo? Repita essa oração. Senhor Jesus, para quem iremos nós? Se só Tu tens
as palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus, porque nós confiamos nos teus cuidados. Deixa eu orar por você agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Não somente hoje, mas para sempre. Deus abençoe você. E lembre-se sempre que em Cristo Jesus você é plenamente perdoado, ricamente próspero e fortemente saudável. Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e viva o Evangelho. Lembre-se, para quem iremos nós? Deus abençoe a todos.